né? Aí, né, eu já fumando cigarro, falando com a velhinha, mas crescendo o olho na loirinha. Diabão é o diabão, né? Aí falando de tatu, aí na hora que falou de tatu, perguntei se tinha tatuagem. Aí ela me mostrou a tatuagem da panturrilha. Só que ela tava com shortinhos assim, não vi nem tatuagem, só vi a fofinha, vi aquela fofinha da bunda, eu falei, ela sabia o que ela tava fazendo. Eu quero pra mim. Porque a senhorinha tava junto comigo. Eu quero isso pra mim. E eu já tinha visto ele passar, ou seja, a gente se viu, mas meio que eu não vi que ele tinha crescido o olho em mim, ele não viu, entendeu? Aí a senhorinha fez o meio de campo. Essa senhorinha foi o cupido do bagulho. Foi, então. Aí à noite a gente foi num hotel e nunca mais dormiu separado. Entendeu? Foi numa quinta-feira. Perde tempo, não perde tempo. Foi numa quinta-feira, a gente saiu, a gente se conheceu, na sexta-feira foi pro motel e tamo aí Que junto. maravilha. Mas a senhorinha não foi, né? Não. Ufa. Vai que. É que rola, né? Mas aí, quando vocês conheceram, você tinha tua tatuagem na panturrilha e você tinha o quê? Já tinha algumas, mas assim... Bem no máximo até o pescoço. Tatu. Assim, O olho tinha? Não. Tinha alguma coisa assim no antebraço e tal, mas não era nada tão intenso, né? Nem me via, isso é louco, né? E era uma discussão, eu digo assim, uma discussão não, mas era algo que vocês pensavam antes de se conhecer? Modificação, não. Na época do conheci, você vê assim, ela vem na época de cara, ela era rainha de escola de samba, não tinha nada, não vivia. Eu também não me via assim, fazendo modificação ou coisa parecida. Era nem tatu no rosto. Eu trabalhava toda social, num escritório de administração. Não era nada assim. Por isso que eu falo assim, as coisas foram acontecendo, né? Até mesmo dentro da modificação, alguma coisa assim, mas quando eu falava de bifurcar a língua, que eu achava legal e tal, ela já virava a cara, não queria nem conversa. Pra mim, eu via como um empecilho até quando ela começou a colocar piercing. E do piercing ela falou de modificação, eu até desacreditei. Aí eu já tinha vontade de uma coisa e outra, falei, só vai acontecer se ela, né? E eu vi que foi crescendo nela a vontade de aprender. E eu falei, você é o cobaia dela, né? Porque também acredito que seja isso porque eu vivi isso. É o que a gente sempre fala. Talvez, se nós não tivéssemos a curiosidade, o interesse, né, de entender um pouco mais esse lado, porque tatuagem já é um pouco complicado hoje, não tanto quanto antes, mas é mais aceitável. Claro. Né? Você começa com um nome, só que você não pensa, de repente, em fechar o corpo. Mas quando você menos espera, você tem aquele nomezinho, a borboleta, o coração, o ursinho, o cachorro. Quando vê teu corpo inteiro. Ou 15, 20 tatuagem, né? Sim. E aí foi acontecendo o quê? Juntou a fome com a vontade de comer. Eu já fui na intenção de tipo assim, se eu tenho um tatuador, que a mão de obra é cara, e eu posso pagar essa mão de obra de uma forma carinhosa, né? Ele tá ali sem fazer nada e tal, vamos tatuar. E aí já chega uma hora que você já não tem tanto espaço para você tatuar. E aí ele deu o pontapé inicial de mudar a cor do olho. Eu tinha até mesmo um certo preconceito de repente olhar na internet e tal, e falar, mas como que a pessoa fez isso? Ah, não, muita coragem. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Não, isso é demais. Tá entendendo? Porque pra mim, realmente, não era algo que eu buscava informação e que tinha curiosidade de entender aquilo e até mesmo... É cultural, tem coisas assim, as carnificações e tal, vem de lá atrás, né? A suspensão corporal vem de décadas lá atrás. Vocês já fizeram suspensão? Não, mas a gente quer fazer. Programando. Pra suspensão, pra quem não sabe, é o seguinte, botam uns ganchos nas costas e o corpo fica suspenso só com os ganchos dentro da pele, né? Então assim, seria o nosso próximo passo no final do ano, se Deus quiser, a gente ainda vai se suspender. Então assim, foi uma coisa puxando a outra. Né? Até mesmo antes dele fazer o olho, a gente trocou muita ideia na questão do quê? Você vai conseguir me olhar? Você vai ter essa aversão, porque... mas você já me conheceu assim, vai ter que... Não, com a gente não é dessa forma.
né? Não vou fazer algo que de repente vai prejudicar o nosso relacionamento, ou você vai me olhar de uma certa forma, ai, não é? Entendeu? Então, a gente conversou muito, então foi tudo amadurecendo. Vocês são muito parceiros, né? Então eu não faço nada, mesmo que talvez eu queira, né? Algo assim, eu falo, o que você acha? A mesma coisa é ele. Teve algo que você falou que você queria fazer, que ele falou, não, isso não. Por exemplo, assim, não queria, a gente não tem limite, assim, de não quero que você faça. Mas é uma de estética, né? Acho que não vai ficar legal. Acho que não vai combinar, ou então, você não acha que é muito perigoso, ou um risco desnecessário? Por exemplo, assim, arrancar a costela. Né? Eu fiz a lipoaspiração porque não tem como arrancar a costela aqui no Brasil, mas se desse eu arrancava 30 mil costelas para ficar com a cintura menor, para buscar ficar mais idêntica ao personagem que eu quero. E aí ele... Que é qual? Daquelas diabinhas que você entra no Google, tá. as mulheres com cinturinha desse tamanho e Engraçado tal. porque o tirar a costela parece... É extremo, obviamente, mas é um procedimento que se faz mesmo. Faz. Assim. Artista já fez. Isso, faz. Então, assim... Acho que aqui é só Venezuela, né? Venezuela, acho. E ele mesmo fala, Carol, mas não é arriscado? Não é, assim, de repente... Então, a gente tenta ver de uma maneira junto, entrar num bom senso. Para ele fazer o olho, foi algo assim que nem eu falei, eu não posso te garantir, ainda falei isso, que eu não vou me assustar. Porque eu nunca convivi com pessoas que tenha esse tipo de modificação. Já convivi com pessoas extremamente tatuadas. Mas de lá pra cá também, muita coisa mudou em Quanto tempo faz isso, Diego? Ao todo, ali, acho que 5 anos, né? Foi. Então eu falo assim, quando fala de modificação, né? É um órgão muito louco que eu vejo assim, eu me sinto com uma modificação interna já há muito tempo, né? E de vários sentidos, né? Quando eu não tinha tanta tatuagem ou tanta modificação ou aparência que eu tenho hoje. Por que eu dou a preferência de ser chamado de Diavão do que até Michel? Quando você chega e falou, qual o seu nome? O meu temor era você me chamar de Michel. Não ia. Sabe por quê? Porque eu não me vejo essa pessoa. Porque o Michel, ele era um cara que traía. O Michel, ele era um cara desonesto. O Diavão, não. Entendeu? Então, assim, eu já vim trabalhando isso. E até mesmo na modificação. A Carol era uma pessoa muito mais preconceituosa, racista. Entendeu? Então, homofóbico. Homofóbico, extremamente homofóbico. Era muito. Eu tenho um filho que ele é presidiário, ele ainda é. E eu cheguei a falar que eu preferia que meu filho fosse bandido do que fosse gay. Então, assim, o meu sofrimento, que eu tive alguns preconceitos, tal. Então, assim, a minha modificação também não é só externa, né? Então, assim, sou satisfeito com esse meu externo, mas eu não vou mentir, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou hoje, você tá entendendo? Porque eu consigo identificar e olhar ali e ver essa modificação interna. Então, assim, quando fala de como que a gente era... eu vejo como uma pessoa que está lá bem longe, né? Tanto ela como eu fico admirado, assim, o tanto que eu olhava para ela, não me via vivendo o resto da vida. Hoje eu não consigo viver sem ela, entendeu? Mas a gente veio se trabalhando. Os ataques, interno, de preconceito que a gente sofreu, então, né? Nesse tempo curto, porque tem pessoas que já estão há muito tempo, né, na modificação, se modificando. Acho que os ataques preconceituosos que a gente sofreu trabalhou o nosso eu interior para que realmente não fosse só estética, só o nosso estereótipo, e sim dentro, né? Hoje a gente tem amigos homossexuais que eu não me canso de falar, que eu tenho o maior orgulho de encontrar na rua, trocar ideia, e sinto vergonha das coisas que já fiz, das coisas que falei e de quem eu fui. Com certeza. Porque graças a Deus, nossa, que... a gente teve que sofrer, né, entre aspas, para entender que, poxa vida, se colocar no lugar, que pobreza, né? Que pobreza de espírito, mas por que ele sim, eu não, ele não, eu sim, enfim. Então, para vocês, o processo de modificação, ele é muito mais do que físico. Mas isso é um pouco querer
esquecer quem você era antes? Mas acho que não foi nem intencional, mas veio acontecendo, né? Veio acontecendo, e como coisas acontecem na vida, você tem a oportunidade de justificar, de transferir, e não ver com aquilo como uma oportunidade de crescer, de evoluir. Então não era algo que você fala... Eu não quero mais olhar no espelho e ver o Michel, no caso. Não, assim, com certeza, por exemplo, em qualquer rede social que você forçar, você vai ver ali os psicólogos falando que alguma coisa ali, né? Que de repente meu pai me molestava, e qualquer outra coisa. Que o excesso é a falta de alguma coisa. E eu vejo assim de uma forma bem não normal, não convencional, mas eu vejo, de repente, com qualquer uma mulher que de repente coloca um silicone e faz de tudo, vai manter a dieta e tem ali um foco ali para mudar o corpo, vai evoluir, tal. Eu vejo só que não algo tão aceito ou comum pela sociedade, tá ligado? Uma pessoa que faz lá aquela qualquer harmonização. Tem gente que faz rinoplastia para ficar com o nariz de Barbie, a gente logo já tira e resolve. É justo. Uns colocam, outros tiram. Ou a pessoa chega e fala assim, o importante é o interior e tal. Não, mas eu falo, até parece que você está falando que eu sou feio. Eu olho, você fala, caraca, você é um bonitão pra caralho. Eu olho, você não me acha molidão, então vai que vai. Mas aí, uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. Rola um de tipo,